Mamãe, papai, vai começar. Tenda de oração, tenda de oração. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Tenda de Oração. Que alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez para juntos rezarmos o texto de São José. Lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast e também no YouTube com o canal Tenda de Oração Católico e com a parceria Web Rádio de Maria. Então fica ligado, chega mais, se aproxima, pega o teu texto, pega a tua palavra, que hoje é com Márcia. Chega mais, minha irmã. O seu louvor e oração eu vou clamar. Olá, irmãos e irmãs. Estamos juntos, aqui reunidos, para mais um episódio do nosso Tenda de Oração. E é com alegria que já acolho você, dizendo seja bem-vindo, seja bem-vinda. E é de muita alegria para nós termos a sua companhia, termos a sua participação conosco, para juntos rezarmos, para juntos permanecermos buscando a presença do Senhor. E já estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículo 48. Ou ainda pode ser também o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Porque esses dois evangelhos vão narrar a cura de Bartimeu, a cura do cego Bartimeu. E então, como são dois escritores, né, dois evangelistas, Marcos e Lucas, então há detalhes, se trata da mesma cura, mas há detalhes que um narra e outro não. Então, esses detalhes vão complementar nossa reflexão e vão nos ajudar a compreender melhor, a mergulhar nesse mistério da revelação da palavra de Deus para nós. Então, é um evangelho bastante conhecido, muitos de nós conhecemos e existem várias músicas baseadas nesse texto bíblico. E aí a gente vai se deparar com a cura do cego. Jesus vai passando com seus discípulos e alguém ouve o barulho da multidão, né? E esse alguém é exatamente o cego Bartimeu. Ele escuta o barulho da multidão que seguia Jesus. Certamente devia ouvir, né, as pessoas indo para um lado e para o outro, porque todos queriam ver quem é Jesus, todos queriam tocar Jesus, todos queriam ver quem era Jesus. E Jesus estava passando por aquele lugar. E então o Evangelho diz que, ouvindo o barulho da multidão, ele pergunta o que está acontecendo. E alguém responde: é Jesus de Nazaré que passa. É Jesus que está passando por aqui. E ao ouvir isso, é Jesus que está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o Evangelho diz que alguns, né, tentavam calar, pedia para que ele calasse, repreendiam os que iam à frente, repreendiam para que ele calasse, mas ao contrário, ele gritava ainda mais forte. E aqui já nesse início, a gente pode já perceber algumas coisas para o nosso aprendizado, né? O cego, ele é limitado, não tem a visão e por isso mesmo certamente deve ter uma audição bem aguçada. A gente sabe, isso é comprovado cientificamente, não é? Que a pessoa, quando ela é deficiente visual,
ela tem os outros sentidos muito mais ativos, né? Muito mais apurados do que uma pessoa que tem a visão normal, que tem todos os sentidos normais. Então, ele ouviu aquele barulho e ele quis saber o que é que estava acontecendo, porque pelo barulho daquele momento, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo, né? Pelo barulho da multidão, pelos ruídos, pelos passos, pela quantidade de passos que ele ouvia, as falações, né, os falatórios, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo naquele lugar. E por isso ele questiona. E aqui a gente já pode aprender que onde Jesus passa, as coisas não ficam da mesma forma. Onde Jesus passa, as realidades são transformadas, são mudadas. Então, a rotina daquele cego, ele ficava ali naquele lugar sempre, então ele já sabia exatamente quais eram os sons que ele ouvia ali, quais eram as vozes, qual era a rotina daquele lugar. Mas naquele momento ele percebeu que aquela rotina foi mudada. Algo diferente estava acontecendo, não era comum aquele barulho daquele momento. E isso desperta nele a curiosidade de perguntar o que estava acontecendo. E alguém lhe diz a Jesus que está passando. E quando ele escuta isso, que ele começa a gritar, ele não pensa duas vezes. Quando ele sabe que é Jesus que está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Porque certamente ele já tinha ouvido falar de quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar das curas e dos milagres que Jesus vivia fazendo pelo mundo afora. E então, se Jesus estava passando por ali, então compreendo que no coração daquele cego, ele pensou: chegou a minha vez. Se Jesus curou outros, também pode curar a mim. Se Jesus curou outros cegos, curou aleijados, curou tantos que eram desenganados e que viviam presos nas suas deficiências físicas e por isso eram excluídos da sociedade, eram discriminados, eram colocados à margem. Então ele pensou consigo: é a minha vez. Se Jesus está passando por aqui, eu preciso aproveitar essa oportunidade. Afinal, era Jesus. E em meio aos seus gritos, ele não perde tempo. Ele grita: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E mesmo que alguém quisesse calá-lo, mas ele gritava ainda mais forte. E aqui é mais um aprendizado que a gente precisa observar na atitude desse cego. Mesmo que queiram nos calar, mesmo que queiram nos silenciar, nós não podemos calar. Não podemos calar o nosso grito a Jesus. Não podemos calar a nossa oração. Nada nem ninguém pode impedir o nosso clamor ao Senhor. Nada nem ninguém pode nos impedir de buscar o Senhor. Nada nem ninguém pode fazer calar a nossa voz de clamar ao Senhor: Senhor, olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, salva-me. Nada nem ninguém pode nos calar. E ouvindo os gritos do cego, que gritava cada vez mais alto, Jesus parou. O Evangelho de Jesus parou e disse: chamai-o. Mesmo em meio a todo aquele barulho, mesmo em meio àquela multidão que o seguia, que queria tocá-lo, que também queria milagres, que também queria curas, que também buscava libertações, Jesus parou e percebeu os gritos daquele cego. Jesus, em meio a todos os barulhos, apesar dos barulhos, Jesus identificou aquele clamor.
Jesus percebeu que alguém o clamava ardentemente, fervorosamente, que alguém chamava por ele incansavelmente. E Jesus para. Jesus para também hoje, meu irmão, minha irmã. Jesus para hoje também na nossa necessidade. Jesus para hoje também diante do nosso clamor, mesmo em meio a todos os barulhos externos ou internos. Jesus para nos atender. Jesus para nos chamar. Jesus para nos ouvir. Jesus para nos curar. E Jesus parou e disse: chamai-o. Jesus poderia curar aquele homem dali mesmo de onde ele estava. Jesus já estava ouvindo, Jesus já sabia do coração dele, Jesus já sabia exatamente o que ele desejava. Mas Jesus disse: chamai-o. E alguém foi chamar o cego. E chegando lá, diz o evangelho que diz assim: coragem, ele te chama. A nós também. Jesus nos chama. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Jesus te chama. E ele te chama porque está atento ao teu clamor, porque ele está atento à tua súplica hoje. E o cego deu um salto. É preciso que nós também tenhamos a coragem de levantar e dar esse salto. É preciso dar um salto de fé, é preciso dar um salto de ânimo, é preciso dar um salto de esperança, um salto de confiança, assim como Bartimeu fez. E o evangelho ainda traz o detalhe: ele deu um salto e lançou fora a capa e foi ao encontro de Jesus. Quais são as capas que hoje nós também precisamos lançar fora? São as capas dos medos, são as capas das incertezas, são as capas dos desesperos, são as capas das dores, das decepções, das mágoas. Quais são as capas que nós precisamos hoje lançar fora para irmos ao encontro de Jesus que nos chama? Quais são as suas capas? Lança fora para poder ir ao encontro de Jesus. A capa do medo, a capa do fracasso, a capa do derrotismo, do sentimento de perca. Quais são as capas? A capa do desespero. Qual é a capa hoje que precisamos lançar fora? E ele lança fora a capa e vai ao encontro de Jesus. Ele tem coragem e ele levanta. Jesus chama aquele cego para a sua presença. Jesus poderia ter curado, manda dizer ele que cala a boca, que ele já está curado. Eu vi o tamanho da fé dele, eu escutei o clamor dele, vai lá e diz a ele que ele está curado. Não, Jesus diz: chamai-o. Por que Jesus faz esse chamado? Porque Jesus manda chamá-lo. Porque Jesus o quer diante dele, Jesus o quer na presença dele, assim como também ele quer a mim e a você diante dele. Para sermos curados é preciso estarmos diante do Senhor, é preciso estarmos na presença do Senhor. É preciso estarmos na presença do Senhor. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Parece-nos uma pergunta tão óbvia. Por que Jesus faz uma pergunta aparentemente tão desnecessária? Porque se ele é cego e a sua cegueira física é o motivo pelo qual ele é escanteado, ele é desprezado, ele é ignorado, é o motivo que o faz permanecer sentado ali à beira do caminho, pedindo esmolas, vivendo uma situação desumana, vivendo uma situação de uma vida sem nenhuma dignidade, sem nenhum valor, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma atenção, sem poder ter um convívio social.
sem poder viver em meio aos seus, levando uma vida comum, sendo respeitado. Então, olhando com os nossos olhos humanos, olhando simplesmente pela nossa lógica, pela nossa inteligência racional, por que Jesus faria uma pergunta tão boba, tão desnecessária? Porque Jesus queria ouvir dele. Jesus quer ouvir a nossa voz. Jesus quer ouvir a nossa sinceridade, a nossa verdade. Jesus quer ouvir o nosso coração, o desejo do nosso coração, a intenção do nosso coração. E é por isso que Jesus pergunta para aquele cego: que queres que eu te faça? Era muito óbvio, se ele é cego, é claro que ele queria ver. E só Jesus poderia conceder aquela cura para ele. Só Jesus poderia restabelecer a sua visão. Mas ele também não questiona. Ele simplesmente responde: Mestre, que eu veja. Este cego queria ver, porque ele tinha uma cegueira física, dos olhos físicos. Mas hoje o Senhor pergunta a mim e a você: o que queres que eu te faça? E o que é que nós vamos responder para Jesus? O que é que nós queremos que Jesus nos faça hoje? Qual vai ser a nossa resposta para Jesus? E aquele homem responde com toda a sua sinceridade, com toda a sua fé. E Jesus diz para ele: vai, tua fé te curou. Tua fé te curou, a tua fé te salvou dessa tua cegueira, dessa tua limitação física. Jesus, quando faz essa cura física, Jesus concede a ele muito mais do que uma visão sã, sadia. Jesus concede muito mais do que olhos que agora podem enxergar. Jesus concede àquele homem a dignidade. Jesus concede àquele homem a possibilidade de viver uma vida normal em meio à sociedade, em meio à família, em meio àquele meio onde ele vivia. Jesus restitui àquele homem a dignidade de ser humano, a dignidade de ser gente, de ser uma pessoa normal. É muito mais do que uma cura física. Jesus concede àquele homem vida, porque ele não vivia. Uma pessoa que leva uma vida subhumana não era vida, que vivia à margem da sociedade, excluído por todos, e agora pode viver uma vida normal. Jesus concede àquele homem dignidade, alegria, honra. E diz o Evangelho que ele, no mesmo instante, recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus cura, Jesus concede àquele homem o desejo do coração dele, Jesus atende o seu clamor, o seu pedido, e ele permanece seguindo Jesus. Quando Jesus nos atende, quando Jesus nos concede a graça que o pedimos, a gente continua seguindo ele, ou a gente faz parte daquele grupo interesseiro que, quando recebe a graça, esquece de Jesus e vai embora? Que nós possamos também aprender com o cego Bartimeu a recebermos a cura, a recebermos a vida, a recebermos a dignidade e permanecermos na presença do Senhor, louvando, glorificando e adorando o nosso Senhor, aquele que nos salva, aquele que nos dá vida, aquele que nos restitui a dignidade. Que possamos aprender
como Bartimeu, a confiar, a acreditar plenamente nesse Cristo que salva. E que salva não apenas das nossas enfermidades físicas, mas muito mais das nossas enfermidades espirituais. Esse evangelho relata a cura de um cego físico, mas que o nosso primeiro interesse hoje, que o nosso primeiro clamor a Jesus seja a cura dos nossos olhos espirituais, que Ele possa nos conceder a visão espiritual para que possamos viver em tudo a sua vontade na nossa vida, que possamos enxergar com os olhos da fé, que possamos enxergar com os olhos espirituais, para que possamos ir além, para que possamos ver além das aparências, para que possamos ver além do que é físico, do que é palpável, mas que possamos ter essa visão espiritual para contemplarmos a grandeza de Deus, para contemplarmos a glória de Deus na nossa vida e na vida dos outros, na nossa sociedade, na nossa igreja. Sim, Senhor, nós queremos te clamar neste momento, Senhor, nesta hora. Jesus, tem compaixão de mim. Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, que nós possamos ver também, Senhor, que nós possamos ver a Tua presença, que nós possamos ver, Senhor, a Tua graça na nossa vida, que nós possamos Te ver, Senhor, no nosso caminho, que nós possamos ver a Tua presença constante e permanente e real na nossa vida, que nós possamos, Jesus, ter a coragem de dar esse salto de fé, de lançar fora as nossas capas que nos amarram, que nos revestem de misérias, a nossa capa, as nossas capas que nos prendem nessa cegueira espiritual, que possamos lançar fora, Jesus, e possamos ir ao Teu encontro e que perseveremos e que permaneçamos na Tua presença. Amém. E neste momento, convido você a pegar o seu terço para juntos clamarmos a intercessão de São José, que ele possa vir nos conduzir, nos orientar, nos ensinar a vivermos na presença do Senhor e a não nos cansarmos de gritar pela sua misericórdia, de chamarmos pelo seu nome, de clamarmos, que os barulhos não nos calem, que as circunstâncias não nos calem, mas que possamos aprender a dar esse salto de fé, de confiança e nos lançarmos na presença de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ofereço este terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que sejam minha luz, guia e proteção, defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejo pedir neste terço. Advogai a minha causa, falai em meu favor, no céu e na terra. Alegrai a minha alma, para a honra e glória de Jesus e Maria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. Quinta dezena, a dezena do impossível. Qual impossível hoje você quer apresentar pela intercessão de São José? O cego Bartimeu, que nós refletimos no Evangelho hoje, o impossível dele era enxergar, era a sua visão física, ele era cego. O que nós queremos apresentar como impossível
a Jesus, que nós queremos clamar a Jesus. E como refletimos, sobretudo peçamos a cura da nossa visão espiritual, que Jesus possa nos conceder a visão espiritual, para que possamos perseverar nesse nosso caminho rumo ao céu, neste nosso caminho de santidade. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E chegamos ao final de mais um episódio do nosso Tenda de Oração. Que bom termos você junto conosco. Obrigado por nos acompanhar, por se unir a nós nessa tenda de oração. E que o Senhor possa conduzir e direcionar a nossa vida e todas as intenções do nosso coração. A São José rogou, São José providenciou. Deus abençoe. Obrigado, valeu. Muito obrigado por você participar conosco até aqui. Que Deus te abençoe, te proteja, que São José possa te guardar, te valer. E digamos sempre juntos, valei-me, São José. Até a próxima! Tenda de oração, tenda de oração.